Você acha que pode entrar na minha empresa depois dessa vergonha? A voz de Patrícia ecoou pelo lobby do Hotel Mirante Plaza. Silêncio total. Dezenas de olhos fixos nela. Seu marido, o empresário Leonardo Farias, desviou o rosto. Patrícia não sabia que aquela humilhação acabara de destruir não só um contrato de 20 milhões, mas toda a reputação que ela levou anos para construir. Mas para entender como uma das mulheres mais poderosas de Guarulhos caiu em desgraça por causa de uma simples atendente, precisamos voltar 48 horas no tempo. E você vai descobrir quem realmente estava por trás daquele balcão. Se você gosta de histórias emocionantes sobre justiça, redenção e reviravoltas surpreendentes, você está no lugar certo. Não se esqueça de se inscrever no canal, apertar o like e compartilhar capítulo 1, A Mulher que Falava Demais. Você acha que pode entrar na minha empresa depois dessa vergonha? A voz de Patrícia Farias cortou o ar do lobby do Hotel Mirante Plaza como uma lâmina afiada. O eco ricochetou pelas paredes de mármore italiano, fazendo cada cabeça no saguão se virar simultaneamente. Silêncio absoluto. Dezenas de olhos fixos nela. Seu marido, o empresário Leonardo Farias, desviou o rosto, incapaz de encarar a cena que se desenrolava. Patrícia não sabia que aquela humilhação acabara de destruir não só um contrato de 20 milhões de reais, mas toda a reputação que ela levou anos para construir. O perfume importado que usava, Chanel no 5, sempre Chanel, parecia agora um disfarce caro demais para esconder quem ela realmente era. Mas para entender como uma das mulheres mais poderosas de Guarulhos caiu em desgraça por causa de uma simples atendente de hotel, precisamos voltar 48 horas no tempo. E você vai descobrir quem realmente estava por trás daquele balcão de recepção. Quinta-feira, 14 de março, 10h37 da manhã. O Audi Q7 preto estacionou na entrada do Hotel Mirante Plaza com a arrogância de quem não precisa procurar vaga. Leonardo desceu primeiro, ajustando o blazer azul marinho que custava mais do que o salário mensal de um operário da sua construtora. Patrícia saiu logo em seguida, seus saltos Louboutin de 12 centímetros batendo no asfalto com autoridade. O hotel era um dos mais luxuosos de Guarulhos, frequentado por empresários, políticos e celebridades que precisavam de discrição e conforto a poucos quilômetros do aeroporto internacional. Tinha apenas 8 andares, mas cada andar era decorado como se fosse um palácio europeu. Os lustres de cristal tcheco no lobby valiam mais do que apartamentos inteiros na periferia da cidade. Boa tarde, senhor e senhora Farias, cumprimentou Samuel Rocha, o gerente do hotel, com aquele sorriso profissional que escondia perfeitamente qualquer opinião pessoal. A suíte presidencial está pronta. Tudo conforme solicitado. Leonardo acenou com a cabeça. Patrícia nem olhou para ele. Eles estavam ali para fechar um negócio importante. Zhang Wei, CEO do grupo Dongfang Investments, chegaria de Xangai no dia seguinte para discutir um investimento bilionário em empreendimentos imobiliários no Brasil. Leonardo havia trabalhado meses nessa negociação. Se tudo desse certo, a Farias Engenharia se tornaria a maior construtora do estado de São Paulo. Patrícia se aproximou da recepção com a postura de quem está acostumada a ser servida. Atrás do balcão, uma jovem asiática de aproximadamente 28 anos organizava papéis com movimentos precisos e delicados. Seu uniforme cinza do hotel era simples, quase austero, mas estava impecavelmente passado. O cabelo preto e liso estava preso num coque baixo. Ela usava óculos de armação discreta e nenhuma joia além de um relógio de pulso que parecia comum. Bom dia, disse a jovem com um sotaque leve que misturava português com algo indefinível. Como posso ajudá-los? Patrícia a examinou da cabeça aos pés com aquele olhar que havia aperfeiçoado em anos de eventos sociais. Um olhar que categorizava, julgava e descartava pessoas em segundos. Temos uma reunião amanhã.
Preciso que o salão executivo seja preparado com toda a estrutura. Café importado, não esse de supermercado. Água com gás francesa. E os canapés precisam ser sofisticados. Nada de salgadinho de festa infantil. A atendente sorriu educadamente. Claro, senhora. Vou anotar todas as especificações. Qual o horário da reunião? 10 horas. Patrícia respondeu enquanto mexia no celular, deixando claro que a conversa não merecia sua atenção total. E quero flores no salão, lírios brancos. Nada de rosa ou vermelho, é muito cafona. Entendido, vou providenciar tudo. Leonardo se aproximou do balcão, cumprimentando a jovem com um aceno de cabeça. Desculpe, não peguei seu nome. Li Wei, ela respondeu, ainda sorrindo. Li Wei? Leonardo repetiu, tentando pronunciar corretamente. Prazer, essa reunião é muito importante para nós. Qualquer coisa que precisarem, podem contar comigo. Pode deixar, senhor Farias. Tudo será perfeito. Patrícia interrompeu, erguendo os olhos do celular pela primeira vez. Uma coisa, Li Wei, não quero nenhum erro amanhã. Nosso convidado é chinês, então imagino que você entenda a importância de recebê-lo bem, né? Afinal... Ela fez uma pausa carregada. Vocês, orientais, são todos bem exigentes com essas coisas. Leonardo fechou os olhos por um segundo. Conhecia aquele tom da esposa, aquela forma de disfarçar preconceito com falsa cordialidade. Li Wei apenas assentiu, mantendo o sorriso educado. Farei o meu melhor, senhora Farias. Espero que sim, Patrícia respondeu, já se virando para ir embora. Porque se algo der errado, você vai ouvir de mim. E acredite, você não vai gostar. O casal seguiu para o elevador. Samuel Rocha apareceu ao lado de Li Wei com uma expressão preocupada. Li, sinto muito por isso. A senhora Farias pode ser difícil. Tudo bem, Samuel. Li Wei respondeu calmamente, voltando a organizar os papéis. Eu já conheci pessoas muito piores. O que Samuel não sabia... E o que Patrícia jamais imaginaria é que Li Wei não estava ali por acaso. E que aquela jovem aparentemente simples tinha uma história que faria a arrogante Patrícia Farias engolir cada palavra que havia dito. Naquela noite, Patrícia e Leonardo jantaram no restaurante do hotel. A comida era excepcional. Filé mignon ao molho de vinho tinto, risoto de fungo porcini, sobremesa de chocolate belga. Tudo perfeito demais para a cidade industrial de Guarulhos. O restaurante estava quase vazio. Apenas 3 outras mesas ocupadas. Você foi dura demais com a recepcionista hoje, Leonardo comentou enquanto cortava a carne. Fui clara. Patrícia corrigiu, tomando um gole de vinho. Tem diferença. Patrícia, você não precisa tratar as pessoas assim. Assim como? Eu só deixei claro o que espero. Se eu não falar, eles não fazem direito. Você sabe como é. Leonardo suspirou. Esse era um território perigoso. Nos 18 anos de casamento, havia aprendido que algumas batalhas não valiam a pena travar. Só acho que um pouco de gentileza não custaria nada. Gentileza eles confundem com fraqueza. Patrícia retrucou. Eu não cheguei onde cheguei sendo boazinha, Léo. E você também não. Ele não respondeu. Porque, no fundo, sabia que ela tinha razão sobre ele. Leonardo Farias havia construído seu império pisando em alguns pescoços também. A diferença é que ele sentia culpa. Patrícia não. Do outro lado do restaurante, numa mesa discreta no canto, Li Wei jantava sozinha. Ela havia tirado os óculos e soltado o cabelo. Parecia diferente, mais jovem, mais relaxada. Lia algo no tablet enquanto comia um prato simples de salmão grelhado com legumes. Patrícia anotou. Olha só. Ela sussurrou para Leonardo, apontando discretamente com o queixo. A recepcionista está jantando aqui. Aposto que é o único momento do mês que ela pode se dar esse luxo. Patrícia, por favor. O quê? Estou só observando. Aliás, ela está sozinha. Que triste. Deve ser difícil trabalhar num lugar cheio de gente rica quando você não é nada disso. Leonardo olhou para Li Wei e depois para a esposa. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu vergonha de estar casado com Patrícia. Li Wei levantou os olhos do tablet e encontrou o olhar de Patrícia.
Por um segundo, as duas se encararam. Então Li Wei sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, e voltou a ler. Patrícia sentiu algo estranho, uma pontada de desconforto. Não era medo, não era raiva. Era como se aquela moça simples, aquela funcionária qualquer, estivesse vendo através dela. Como se Li Wei conhecesse cada pensamento mesquinho que passava pela cabeça de Patrícia. Mas isso era impossível, é claro. Não era? Capítulo 2. O veneno da língua. Sexta-feira, 15 de março, 7h15 da manhã. Patrícia acordou irritada. O ar-condicionado da suíte havia parado de funcionar durante a madrugada e ela suou dentro do pijama de seda importado. Leonardo já estava acordado, tomando café na varanda, enquanto falava ao telefone com alguém da construtora. Ela podia ouvir a voz dele através da porta de vidro, sempre controlada, sempre profissional. Tomou um banho demorado, deixando a água quase fervendo queimar sua pele. Gostava dessa sensação, era como se a limpasse por dentro. Vestiu um conjunto Dolce & Gabbana bege, com detalhes dourados, sapatos de salto nude e colocou o colar de pérolas que havia ganhado de Leonardo no último aniversário. Cada pérola valia o suficiente para pagar um ano de aluguel numa casa popular. Quando desceu para o café da manhã, o restaurante estava movimentado. Executivos lendo jornais, casais de turistas tirando fotos dos pratos, um grupo de advogados discutindo um caso em voz baixa. Patrícia escolheu uma mesa perto da janela, de onde podia ver o jardim interno do hotel. Leonardo a alcançou alguns minutos depois, ainda com o celular na mão. Bom dia. Dormiu bem? Péssimo. Ela respondeu sem olhar para ele, concentrada no cardápio. O ar-condicionado parou. Vou reclamar com a gerência. Já liguei para a manutenção. Vão trocar a suíte hoje à tarde. Deveria ter trocado ontem à noite. Leonardo não respondeu. Pediu café preto e pão francês com manteiga. Patrícia pediu suco verde detox, ovos mexidos com claras apenas e frutas orgânicas. Ela estava sempre de dieta, sempre controlando cada caloria, como se o corpo fosse um projeto que precisava de manutenção constante. Zhang Wei chega às 10, Leonardo disse, verificando o relógio. O motorista já foi buscá-lo no aeroporto. Kenji Tanaka também confirmou presença. Ele quer conhecer o projeto antes de decidir se entra como investidor secundário. Kenji Tanaka era um empresário japonês que controlava uma rede de hotéis e resorts pelo mundo. Se ele entrasse no negócio, o valor do investimento poderia dobrar. Perfeito. Patrícia sorriu pela primeira vez no dia. Finalmente as coisas estão se encaixando. Foi nesse momento que Li Wei entrou no restaurante. Ela usava o mesmo uniforme cinza de sempre, os óculos discretos, o cabelo preso. Carregava uma prancheta e conversava com uma das garçonetes, conferindo algo numa lista. Patrícia a observou com aquele olhar afiado. Veja só quem apareceu, ela murmurou para Leonardo. A recepcionista está checando o serviço. Pelo menos está fazendo o trabalho dela. Li Wei se aproximou da mesa deles com um sorriso profissional. Bom dia, senhor e senhora Farias. Vim confirmar os últimos detalhes para a reunião. O salão executivo está pronto. As flores chegaram há poucos minutos. Lírios brancos como solicitado. Ótimo, Leonardo respondeu. Obrigado por cuidar de tudo. Patrícia mexeu no celular, fingindo não estar prestando atenção. Mas então falou, sem levantar os olhos da tela. E o café? Eu pedi café importado. Não quero aquele café de brasileiro comum. Trouxemos grãos colombianos premium, senhora Farias. Torrados artesanalmente. O barista está preparando agora. Colombiano serve. Patrícia disse com desdém. Mas se tiver gosto ruim, eu vou saber. Li Wei assentiu. Tenho certeza de que vai gostar. Alguma outra necessidade? Não. Pode ir. A frieza na voz de Patrícia fez até Leonardo se encolher. Li Wei apenas sorriu educadamente e se afastou. Quando ela saiu de alcance, Patrícia soltou uma risada baixa. Sabe o que eu acho engraçado, Léo? Essas pessoas acham que porque trabalham num hotel de luxo, elas fazem parte desse mundo. Mas não fazem. Elas só servem quem faz parte.
Leonardo pousou o garfo. Patrícia, isso foi desnecessário. O quê? Estou falando a verdade. Ela é uma funcionária. Eu sou uma cliente. Existe uma hierarquia e ela precisa entender o lugar dela. Ela já entende. Você não precisa reforçar isso toda hora. Patrícia finalmente olhou para o marido, os olhos estreitando. Você está me defendendo ou a ela? Estou dizendo que você está sendo cruel sem motivo. Cruel é uma palavra forte. Eu estou sendo clara. Tem diferença. A tensão entre eles cresceu. Leonardo voltou a comer em silêncio, mas Patrícia podia ver a decepção no rosto dele. Isso a irritava mais do que qualquer ar-condicionado quebrado. Às 9h30, Patrícia decidiu ir até o salão executivo para inspecionar pessoalmente os preparativos. Precisava ter certeza de que tudo estava perfeito. Zhang Wei era exigente, ela sabia disso. Um único detalhe errado poderia arruinar tudo. O salão ficava no 3º andar. Era um espaço amplo com janelas do chão ao teto, vista para o jardim interno, mesa de reunião de madeira nobre com capacidade para 12 pessoas, projetor de última geração e um pequeno bar lateral. As flores estavam dispostas em 3 vasos de cristal, lírios brancos, exatamente como ela pediu. O aroma era suave, quase imperceptível. Patrícia caminhou ao redor da mesa, verificando cada detalhe. Os copos de cristal estavam impecáveis. As garrafas de água com gás francesa tinham o rótulo voltado para a frente. A bandeja de canapés estava coberta com um pano branco, esperando a hora certa para ser servida. Foi quando ouviu vozes vindas do corredor. Era Li Wei, conversando com alguém em voz baixa. Patrícia se aproximou da porta entreaberta, curiosa. Não se preocupe, dona Neuza, dizia Li Wei em tom gentil. Eu falo com o Samuel. Ele vai entender que sua filha precisa de você hoje. Emergência médica não pode esperar. Mas e se ele ficar bravo? Respondia uma voz trêmula de mulher mais velha. Eu já faltei 2 vezes esse mês, menina. Não posso perder esse emprego. Você não vai perder nada. Eu garanto. Patrícia reconheceu a segunda voz. Era Dona Neuza, uma das faxineiras do hotel. Uma senhora de 63 anos que limpava os quartos desde que o hotel abriu há 8 anos. Você é um anjo, Li Wei. Deus te abençoe. Não sou anjo, Dona Neuza. Só sei o que é estar longe de casa e precisar de alguém que entenda. Houve um silêncio, depois o som de passos se afastando. Patrícia voltou para dentro do salão, processando o que havia ouvido. Então Li Wei era do tipo que se metia na vida dos outros. Dessas pessoas que fazem caridade para se sentir importantes. Que patético! Alguns minutos depois, Li Wei entrou no salão. Senhora Farias, não sabia que já estava aqui. Vim checar se está tudo certo. Patrícia respondeu friamente. Não posso confiar só na sua palavra, né? Li Wei não demonstrou reação. Claro, fique à vontade para inspecionar. Se algo não estiver adequado, providencio imediatamente. Patrícia caminhou até a bandeja de canapés e levantou o pano. Camarões, salmão defumado, bruschetas de tomate seco, mini quiches de alho poró, tudo parecia aceitável. Está bom, ela disse com desinteresse. Mas quero que você fique por perto durante a reunião. Qualquer coisa que precisarmos, você resolve na hora. Entendido. Perfeitamente, senhora Farias. Patrícia estava prestes a sair quando parou na porta. Ouvi você conversando com a faxineira agora há pouco. Li Wei permaneceu impassível. Sim, você não devia se meter na vida dos funcionários. Cada um tem que resolver seus próprios problemas. Se ela falta muito, merece ser demitida. Simples assim. Com todo respeito, senhora Farias. A filha dela está no hospital. Algumas situações exigem compaixão. Patrícia soltou uma risada seca. Compaixão não paga contas e não constrói carreiras. Quanto mais cedo você aprender isso, melhor para você. Talvez, Li Wei respondeu calmamente. Mas eu prefiro ser alguém que ajuda do que alguém que só sabe cobrar. O ar ficou pesado. Patrícia sentiu o sangue ferver. Ninguém, absolutamente ninguém, falava com ela daquele jeito.
Com quem você pensa que está falando? Com uma cliente. Li Wei disse sem alterar o tom de voz. E como cliente, a senhora tem todo o direito de expressar sua opinião, assim como eu tenho o direito de manter meus valores. Patrícia deu 2 passos na direção de Li Wei, os saltos batendo forte no piso de madeira. Escuta aqui, mocinha. Você pode ter seus valores, mas não ouse me responder assim de novo. Eu posso acabar com sua carreira nesse hotel com um estalar de dedos. Entendeu? Li Wei a encarou diretamente nos olhos, e naquele momento Patrícia viu algo que a desconcertou. Não era medo, não era submissão, era algo parecido com pena. Entendi perfeitamente, senhora Farias, Li Wei disse suavemente. A reunião começa em 20 minutos. Com licença. E saiu do salão com a mesma calma com que havia entrado. Patrícia ficou sozinha, tremendo de raiva. Como aquela funcionária insignificante ousava olhá-la daquele jeito. Como ousava ter pena dela. Ela não sabia que em poucas horas seria ela quem sentiria algo muito pior do que raiva. Seria vergonha. Se você gosta de histórias emocionantes sobre justiça, redenção e reviravoltas surpreendentes, você está no lugar certo. Não se esqueça de se inscrever no canal, apertar o like e compartilhar capítulo 3. As palavras que não deveriam ser ditas. 10 horas da manhã em ponto, o Mercedes-Benz preto parou na entrada do Hotel Mirante Plaza com a pontualidade característica de quem valoriza cada minuto. Do banco de trás, desceu Zhang Wei, um homem de 55 anos, cabelos grisalhos penteados para trás, terno cinza carvão Armani, que custava mais do que um carro popular. Seus olhos eram penetrantes, acostumados a avaliar investimentos de bilhões, com a mesma frieza com que se analisa um relatório financeiro. Ao lado dele, desceu sua assistente pessoal, uma jovem de aproximadamente 30 anos, vestida com sobriedade profissional, carregando uma pasta de couro e um tablet. Leonardo os esperava na entrada, nervoso, mas sorrindo. Senhor Zhang, seja muito bem-vindo. Ele cumprimentou com uma reverência discreta, estendendo a mão. Foi uma boa viagem. Zhang apertou a mão dele com firmeza. Longa, mas produtiva. Consegui revisar toda a documentação do projeto durante o voo. Patrícia apareceu logo em seguida, usando seu melhor sorriso social. Aquele sorriso que não alcançava os olhos, mas que era perfeito para fotos e eventos. Senhor Zhang, é uma honra recebê-lo. Sou Patrícia Farias, esposa do Leonardo. Preparamos tudo com muito carinho para essa reunião. Zhang assentiu educadamente, mas não sorriu. Homens como ele não desperdiçavam sorrisos. Vamos direto ao ponto, ele disse, olhando para Leonardo. Tenho outra reunião às 2 da tarde em São Paulo. Não posso atrasar. Claro, claro, Leonardo respondeu rapidamente. O salão está pronto. Kenji Tanaka também já chegou e está nos esperando. O grupo seguiu para o elevador. Patrícia ia na frente, gesticulando, explicando detalhes do hotel como se fosse a dona. Leonardo tentava manter uma conversa leve com Zhang, mas o chinês respondia apenas com monossílabos. A assistente dele permanecia em silêncio, digitando algo no tablet. Quando chegaram ao 3º andar, Li Wei os esperava ao lado da porta do salão executivo. Ela havia trocado os óculos por um par de armação ainda mais discreta e usava uma maquiagem leve que realçava seus traços delicados. Bom dia, ela cumprimentou com uma reverência sutil. Tudo está preparado. Por favor, sintam-se à vontade. Zhang passou por ela sem dizer nada, mas sua assistente parou por um segundo, observando Li Wei com curiosidade. Trocaram um olhar breve. Então a assistente seguiu para dentro do salão. Patrícia notou aquele momento e franziu a testa. Havia algo estranho ali, mas ela não conseguia identificar o quê. A reunião começou com as formalidades de praxe. Kenji Tanaka, um japonês de 40 anos, cabelos pretos impecavelmente cortados e óculos de armação grossa, cumprimentou todos com reverências respeitosas. Ele falava português fluentemente, com apenas um leve sotaque que tornava sua fala quase musical. Leonardo abriu uma apresentação no projetor. Gráficos,
projeções de lucro, plantas arquitetônicas. O projeto era ambicioso, um complexo de edifícios residenciais e comerciais na zona leste de São Paulo, mirando a classe média alta em ascensão. Investimento total, 120 milhões de reais. Retorno esperado em 5 anos, 340%. Zhang ouvia em silêncio, os dedos entrelaçados sobre a mesa. De vez em quando fazia uma pergunta técnica que Leonardo respondia com segurança. Kenji anotava tudo num caderno de couro, ocasionalmente pedindo esclarecimentos sobre regulamentações ambientais e licenças. Patrícia estava sentada ao lado do marido, contribuindo pouco, mas observando tudo com atenção. Li Wei permanecia numa cadeira discreta no canto do salão, pronta para atender qualquer solicitação. Após 40 minutos de apresentação, Zhang se recostou na cadeira. Impressionante. O projeto tem potencial real. Leonardo sorriu aliviado. Ficamos muito felizes em ouvir isso. Mas, Zhang continuou, preciso entender melhor a estrutura de custos. Os valores de mão de obra estão subestimados. Construção no Brasil tem muitas variáveis que não aparecem nessa planilha. Temos toda a documentação detalhada, Leonardo garantiu. Posso enviar ainda hoje. Kenji interveio. Também gostaria de revisar os contratos com fornecedores. Qualidade de material é crucial para a revenda futura. Sem problema. Tudo será disponibilizado. Foi nesse momento que Patrícia decidiu que era hora de fazer sua contribuição. Ela se levantou, alisando o vestido. Senhores, que tal um intervalo? Preparamos um café especial. Podemos continuar em alguns minutos. Jean consultou o relógio. 10 minutos. Não mais que isso. Patrícia fez um gesto para Li Wei, que imediatamente se levantou e foi até o bar lateral. Ela começou a servir o café em xícaras de porcelana fina, o aroma dos grãos colombianos preenchendo o ambiente. Patrícia se aproximou de Zhang com uma xícara. Espero que aprecie. Mandamos trazer especialmente para o senhor. Zhang aceitou a xícara, tomou um gole e assentiu aprovando. Kenji também foi servido. A assistente de Zhang recusou educadamente, dizendo que preferia água. Patrícia voltou para perto de Leonardo e, naquele momento, cometeu o erro que mudaria tudo. Ela virou para o marido e disse em mandarim, pausadamente, achando que ninguém além de Zhang entenderia. Essa recepcionista é tão útil quanto um cão adestrado, não é? Pelo menos sabe servir café direito. Leonardo arregalou os olhos, chocado. Patrícia! Ele sussurrou em português. Pelo amor de Deus, relaxa. Ela respondeu, ainda em mandarim. Ninguém aqui entende além do Zhang, e ele provavelmente concorda comigo. Zhang não demonstrou nenhuma reação. Apenas bebeu o café em silêncio. Patrícia, encorajada pela falta de resposta, continuou. Virou-se levemente na direção de Li Wei, que estava organizando a bandeja de canapés, e disse novamente em mandarim, com um sorriso venenoso nos lábios. Olha como ela se esforça. Deve sonhar todas as noites em ser como eu. Pobre coitada. Vai passar a vida inteira servindo gente melhor que ela. Leonardo fechou os olhos, mortificado. Kenji olhou para Patrícia com uma expressão de desconforto crescente. A assistente de Zhang parou de digitar e levantou os olhos lentamente. Foi então que algo extraordinário aconteceu. Li Wei se virou, ainda segurando a bandeja de canapés, e disse em mandarim perfeito, com um sotaque de Xangai que qualquer nativo reconheceria. A senhora tem razão, senhora Farias. Eu realmente me esforço. Aprendi isso na infância, quando meu pai me ensinou que o verdadeiro valor de uma pessoa não está nas roupas que veste ou no dinheiro que tem, mas em como trata quem não pode lhe oferecer nada em troca. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Patrícia ficou pálida. Leonardo cobriu o rosto com as mãos. Kenji colocou a xícara na mesa com cuidado, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar algo mais do que porcelana. Zhang Wei se levantou lentamente da cadeira. Seus olhos, antes frios e neutros, agora brilhavam com algo que parecia curiosidade e diversão. Li Wei, ele disse também em mandarim. Quanto tempo? Senhor Zhang,
Ela respondeu com uma reverência respeitosa. É uma honra vê-lo novamente. Patrícia olhou de um para o outro, o cérebro se recusando a processar o que estava acontecendo. Vocês se conhecem? Ela perguntou em português, a voz saindo trêmula. Zhang sorriu. Pela primeira vez desde que chegara ao hotel, ele sorriu. E não foi um sorriso gentil. Conheço, ele respondeu, voltando ao português. Li Wei é filha de um velho amigo meu, Li Huang, CEO do Banco Central da China, um dos homens mais influentes da Ásia. A sala começou a girar ao redor de Patrícia. E Zhang continuou, claramente desfrutando da situação. Ela também é minha afilhada. A observei crescer desde criança. Li Wei mantinha a mesma expressão serena de sempre, como se nada de extraordinário estivesse acontecendo. Leonardo estava branco como papel. Candy se levantou, juntando seus papéis. Senhor Zhang, com todo respeito, acho melhor eu me retirar. Esse não é o tipo de ambiente de negócios que minha empresa busca. Aguarde, Sr. Tanaka, Zhang disse, erguendo a mão. Ainda não terminamos aqui. Ele se virou para Patrícia, que estava congelada no lugar, incapaz de se mover ou falar. Senhora Farias, Zhang disse com uma calma assustadora. A senhora tem ideia de quem acabou de insultar? Patrícia abriu a boca, mas nenhum som saiu. E foi nesse momento, enquanto o mundo dela desmoronava tijolo por tijolo, que a porta do salão se abriu. E entraram mais 3 pessoas. Pessoas que fariam Patrícia desejar nunca ter aprendido mandarim. Capítulo 4. A queda da rainha. As 3 pessoas que entraram no salão eram Li Huang, um homem de 60 anos, postura aristocrática, terno sob medida e uma presença que dominava qualquer ambiente apenas por estar nele. Ao lado, uma mulher elegante de aproximadamente 55 anos, usando um conjunto de seda azul marinho e pérolas verdadeiras que faziam as de Patrícia parecerem bijuteria de camelô. E, por último, um homem mais jovem, talvez 35 anos, segurando uma pasta executiva e usando um crachá discreto que identificava Consórcio Asiático de Investimentos. Li Wei sorriu ao ver o pai. Papai, não esperava que chegasse tão cedo. Li Huang atravessou o salão com passos firmes e abraçou a filha com carinho genuíno. Depois se virou para Zhang Wei. Zhang, meu velho amigo, obrigado por me avisar sobre essa reunião. Não poderia deixar você perder isso. Zhang respondeu com um sorriso enigmático. Patrícia finalmente encontrou a voz, embora saísse como um sussurro estrangulado. Eu não entendo. Li Huang a estudou com aquele olhar que havia avaliado bilhões em investimentos ao longo de décadas. Um olhar que via através de máscaras, de mentiras, de fachadas cuidadosamente construídas. Permita-me esclarecer, senhora Farias. Ele disse em português impecável, com sotaque britânico refinado de quem estudou em Oxford. Minha filha, Li Wei, é formada em economia pela London School of Economics. Mestrado em Relações Internacionais pela Universidade de Pequim. Ela trabalha comigo no Banco Central da China há 5 anos, coordenando investimentos externos na América Latina. Cada palavra era uma martelada na consciência de Patrícia. Há 6 meses, Li Huang continuou, ela veio ao Brasil para uma pesquisa. Queria entender como brasileiros de diferentes classes sociais se comportam em ambientes corporativos, especialmente como pessoas privilegiadas tratam quem acreditam ser inferior a elas. A mulher elegante se aproximou e tocou o braço de Li Wei com ternura maternal. Minha filha é brilhante, ela disse, também em português fluente, mas sempre foi curiosa demais para seu próprio bem. Quando disse que ia trabalhar como recepcionista de hotel para seu estudo, quase tive um ataque cardíaco. Mamãe, Li Wei disse com carinho, foi uma experiência valiosa. Experiência valiosa. A mãe repetiu, olhando para Patrícia com uma mistura de pena e desaprovação. Descobrir que ainda existe gente capaz de tanta crueldade gratuita. Leonardo finalmente se levantou, as pernas trêmulas. Senhor Li, nós não sabíamos, minha esposa não quis dizer. As palavras morriam antes de se formar completamente.
Não quis dizer o quê? Li Huang interrompeu, a voz ainda calma, mas agora com uma firmeza de aço. Que minha filha é útil quanto um cão adestrado, que vai passar a vida inteira servindo gente melhor que ela. Foram essas as palavras exatas da sua esposa, Sr. Farias. Sr. Li, por favor, Leonardo implorou. Patrícia cometeu um erro terrível. Ela vai se desculpar. Nós vamos consertar isso. Consertar. Li Huang repetiu a palavra como se estivesse testando seu sabor. Interessante. Como se conserta anos de arrogância e preconceito com um simples pedido de desculpas. O homem mais jovem que havia entrado com o casal se aproximou de Zhang Wei e sussurrou algo em seu ouvido. Zhang assentiu e se virou para Leonardo. Sr. Farias, preciso informá-lo de algo. O consórcio asiático de investimentos que eu represento acabou de decidir cancelar qualquer possibilidade de parceria com sua empresa. Leonardo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Mas o projeto, os números, tudo estava perfeito. O projeto é excelente, Zhang confirmou. Mas negócios não são feitos apenas com números. São feitos com pessoas, e pessoas que demonstram falta de caráter não são confiáveis, independente de quão bom seja o projeto. Kendi Tanaka, que havia permanecido em silêncio até então, se levantou definitivamente. Senhor Farias, minha decisão é a mesma. Não posso associar meu nome a este tipo de comportamento. Com licença. Ele fez uma reverência para Li Huang, Li Wei e Zhang. Ignorou completamente Patrícia e Leonardo e saiu do salão. A porta se fechou com um clique que soou como uma sentença final. Patrícia finalmente reagiu. Ela se virou para Li Wei, os olhos ardendo com uma mistura de vergonha, raiva e desespero. Você fez isso de propósito. Fingiu ser recepcionista para me armar uma cilada. Li Wei a encarou com aquela mesma calma desconcertante. Eu não precisei armar nada, senhora Farias. Apenas fui eu mesma. Foi a senhora quem escolheu me tratar com desrespeito. Mas você mentiu. Você se fez passar por uma pessoa comum. Eu sou uma pessoa comum. Li Wei respondeu simplesmente. Apenas acontece de ter uma família bem-sucedida. Isso não me torna melhor que ninguém. O que me diferencia é como eu trato as pessoas, não quanto dinheiro minha família tem. A mãe de Li Wei se aproximou de Patrícia. Havia algo maternal em seus olhos, mas também uma firmeza inabalável. Senhora Farias, vou lhe contar uma história. Quando minha filha tinha 16 anos, ela me pediu para trabalhar como garçonete nas férias de verão. Não porque precisava de dinheiro, mas porque queria entender como é servir outras pessoas. Eu disse não. Disse que ela não precisava passar por isso. E sabe o que ela me respondeu? Patrícia não disse nada, mas a mulher continuou mesmo assim. Ela disse, mãe, como vou respeitar as pessoas que trabalham para nós, se eu nunca experimentei o que elas experimentam? Como vou liderar com empatia, se nunca me coloquei no lugar de quem serve? Ela tinha 16 anos e já era mais sábia que muitos adultos que conheço. As palavras cortavam Patrícia como lâminas. Li Guan se aproximou de Leonardo, ignorando completamente Patrícia. Senhor Farias, pelo que pesquisei sobre sua empresa, você é um homem competente. Seus projetos são sólidos, mas infelizmente você escolheu uma parceira de vida que não reflete os mesmos valores. Senhor Li, por favor, Leonardo disse a voz quebrada. Não deixe que o erro da minha esposa destrua anos de trabalho. Eu imploro. Não sou eu quem está destruindo, Sr. Farias. Foi ela. E, no fundo, você sabe disso. Zhang Wei colocou a mão no ombro de Leonardo num gesto quase compassivo. Sr. Farias, posso dar um conselho? Em 30 anos fazendo negócios ao redor do mundo, aprendi algo fundamental. Podemos perdoar erros técnicos, falhas operacionais, até mesmo prejuízos financeiros. Mas não podemos perdoar falta de caráter, porque caráter define como alguém age quando pensa que ninguém está olhando. Naquele momento, a porta se abriu novamente. Era Samuel Rocha, o gerente do hotel, acompanhado de Dona Neuza, a faxineira.
A senhora estava com os olhos vermelhos, mas segurava um envelope na mão. Desculpem interromper, Samuel disse hesitante, mas Dona Neuza insistiu em vir aqui. A faxineira se aproximou de Li Wei e estendeu o envelope. Menina, eu vim agradecer. Você pagou o tratamento da minha filha. O hospital acabou de me ligar. 20 mil reais. Foi você quem depositou, não foi? Li Wei sorriu com ternura. Dona Neuza, por favor, não precisa agradecer. Como não preciso? Você mal me conhece e pagou a cirurgia da minha menina. A senhora começou a chorar. Você salvou minha filha. Patrícia observava a cena como se estivesse assistindo a um filme em câmera lenta. Cada peça do quebra-cabeça se encaixando, revelando uma imagem que ela não queria ver. Li Huang olhou para a faxineira com respeito genuíno. A senhora deve estar muito orgulhosa da sua filha. Estou, senhor. Dona Neuza respondeu, limpando as lágrimas. E agora ela vai poder voltar a trabalhar graças a essa moça maravilhosa. Samuel tocou no ombro de Dona Neuza gentilmente. Vamos deixá-los. A senhora precisa descansar. Quando os dois saíram, Li Huang se virou para Patrícia pela primeira vez desde que entrara. 20 mil reais, ele disse calmamente. É menos do que a senhora gasta em um único vestido, não é mesmo? Mas para minha filha foi uma oportunidade de fazer diferença na vida de alguém. E para a senhora? A senhora mal notou que Dona Neuza existia. Patrícia finalmente desabou. Não fisicamente, mas emocionalmente. As lágrimas começaram a cair, borrando a maquiagem cara, manchando o vestido de grife. Eu sinto muito, ela sussurrou. Eu sinto muito. Eu não sabia. Não sabia o quê? Li Wei perguntou, não com crueldade, mas com genuína curiosidade. Não sabia que eu era rica. Não sabia que meu pai é importante. Porque se soubesse, teria me tratado diferente. É isso? Patrícia não respondeu. Não precisava. A resposta estava estampada em seu rosto. É exatamente esse o problema, senhora Farias. Li Wei continuou. A senhora não me respeitou porque não sabia quem eu era. Mas deveria ter me respeitado simplesmente porque sou um ser humano. Respeito não deveria depender de status social ou conta bancária. Li Huang fez um gesto para a esposa e para Zhang. Vamos. Não temos mais o que fazer aqui. Li Wei pegou sua bolsa, que estava guardada atrás do balcão do bar. Ela tirou o crachá de funcionária do hotel e o colocou cuidadosamente sobre a mesa. Senhor Farias, ela disse, olhando para Leonardo. Espero que o senhor encontre parceiros que valorizem não só seus projetos, mas também seus valores, se é que o senhor tem alguns. A frase foi dita sem maldade, mas doeu mais do que qualquer grito poderia doer. A família Li e Zhang Wei se dirigiram à porta. Antes de sair, Li Wei parou e olhou para Patrícia uma última vez. Senhora Farias, vou lhe dar um conselho que minha avó me deu quando criança. Trate cada pessoa como se ela fosse a mais importante do mundo, porque para ela mesma ela é. E com isso, eles saíram. O salão ficou em silêncio absoluto. Leonardo e Patrícia sozinhos no meio de uma mesa ainda posta, com café e canapés intocados. Os gráficos do projeto brilhando na tela do projetor. O futuro que eles haviam imaginado evaporando como névoa ao sol. Patrícia olhou para o marido, esperando consolo, esperando que ele dissesse que tudo ficaria bem. Mas Leonardo não disse nada. Ele apenas pegou sua pasta e saiu do salão, deixando-a sozinha com as consequências das próprias palavras. E foi aí que Patrícia Farias entendeu o verdadeiro significado de solidão. Se você gosta de histórias emocionantes sobre justiça, redenção e reviravoltas surpreendentes, você está no lugar certo. Não se esqueça de se inscrever no canal, apertar o like e compartilhar capítulo 5, O Preço da Arrogância. Patrícia ficou sentada naquele salão vazio por quase 20 minutos. Não chorava mais. As lágrimas haviam secado, deixando apenas rastros de rímel no rosto.
Ela olhava fixamente para os lírios brancos que havia escolhido com tanto cuidado, agora parecendo flores de funeral. O celular dela começou a vibrar. 1 vez, 2, 5, 10 vezes seguidas. Mensagens chegando em cascata. Ela pegou o aparelho com mãos trêmulas e desbloqueou a tela. A primeira mensagem era de Letícia, sua melhor amiga há 15 anos. Mari acabou de me contar o que aconteceu no hotel. Patrícia, como você pôde? Preciso de um tempo longe de você. A segunda era de Beatriz Almeida, presidente do clube social que Patrícia frequentava. Recebi informações sobre um incidente envolvendo você e uma situação de discriminação. O conselho decidiu suspender temporariamente sua associação até esclarecimentos. A terceira era de Helena Costa, organizadora dos eventos beneficentes dos quais Patrícia participava. Infelizmente, precisamos reconsiderar sua participação no leilão de outubro. Nossos patrocinadores estão preocupados com associações negativas. Patrícia continuou rolando, mensagem após mensagem, todas variações do mesmo tema: rejeição, decepção, distanciamento. A notícia havia se espalhado como um vírus digital. Em menos de 2 horas, sua reputação cuidadosamente construída ao longo de 2 décadas estava em ruínas. Ela se levantou com dificuldade, as pernas bambas, e saiu do salão. O corredor do hotel parecia mais longo do que pela manhã. Cada passo ecoava como um sino fúnebre. Quando passou pela recepção, os funcionários a observaram com um misto de curiosidade e julgamento mal disfarçado. Ninguém cumprimentou. Ninguém sorriu. Samuel Rocha estava atrás do balcão, conversando com uma nova recepcionista. Ele a viu, hesitou por um segundo e então desviou o olhar deliberadamente. A mensagem era clara. Ela não era mais bem-vinda ali. Patrícia subiu para a suíte. A porta estava aberta. Dentro, Leonardo fazia as malas em silêncio, dobrando camisas e gravatas com movimentos mecânicos e precisos. "Léo", ela disse, a voz saindo rouca. "Precisamos conversar." Ele nem olhou para ela. "Não temos nada para conversar agora. Por favor, eu sei que cometi um erro, mas..." "Um erro?" Leonardo finalmente parou e se virou para encará-la. "Patrícia, você não cometeu um erro. Você revelou quem você realmente é. Isso não é justo. Eu não sou assim." "Não é?" Ele soltou uma risada amarga. "Então me diga, quantas vezes você tratou garçons com desprezo? Quantas vezes humilhou vendedoras em lojas? Quantas vezes ignorou funcionários como se fossem invisíveis?" Patrícia abriu a boca para protestar, mas as palavras morreram, porque ele estava certo. Havia dezenas, talvez centenas de momentos assim ao longo dos anos. Ela apenas nunca havia sido confrontada por eles. "Eu posso mudar", ela sussurrou. "Pode? Ou só está dizendo isso porque foi pega?" Leonardo fechou a mala com força. "A diferença entre arrependimento genuíno e medo das consequências é enorme, Patrícia. E agora eu não sei qual dos dois você está sentindo." "Estou sentindo as duas coisas", ela explodiu. "Estou com vergonha, estou com medo, estou com remorso. Não sei mais o que sentir." Leonardo a estudou por alguns segundos. Havia cansaço em seus olhos. Um cansaço que ia além dessa situação específica. Era o cansaço de anos, fingindo não ver quem sua esposa realmente era. "Recebi 3 ligações enquanto estava aqui", ele disse calmamente. Roberto Mendes cancelou o contrato de fornecimento de materiais para o projeto da Zona Oeste. Carlos Ferreira retirou o investimento do empreendimento em Campinas. E Marcelo Santos disse que vai rever toda a nossa parceria. Cada nome era uma pancada no estômago de Patrícia. "Quanto?" ela perguntou, embora já soubesse que a resposta seria devastadora. 23 milhões em contratos perdidos, em 2 horas. O número era tão grande que parecia irreal. Como uma pessoa consegue causar 23 milhões de reais em prejuízo com apenas algumas palavras? "Eu vou consertar isso", Patrícia prometeu, sabendo que soava desesperada. "Vou ligar para cada um deles, vou me desculpar, vou..." "Você não entendeu nada, né?" Leonardo interrompeu, a voz subindo pela primeira vez.
Isso não é sobre dinheiro. É sobre caráter. É sobre quem você é quando acha que ninguém importante está olhando. Eu sou sua esposa, ela gritou de volta. 18 anos casados. Isso não conta para nada? Conta, Leonardo admitiu, sua raiva diminuindo para algo mais triste. Conta para me fazer questionar se realmente conheço a mulher com quem divido a vida. Ele pegou a mala e caminhou em direção à porta. Patrícia o segurou pelo braço. Você vai me deixar? É isso? Leonardo olhou para a mão dela em seu braço, então para o rosto dela. Não sei. Preciso pensar. Preciso de espaço. Para onde você vai? Para casa. Você fica aqui mais alguns dias. Quando voltar, conversamos sobre o que fazer. Léo, por favor. Ele gentilmente removeu a mão dela do braço. Patrícia, pela primeira vez em 18 anos, estou com vergonha de estar ao seu lado. Deixa eu processar isso antes de tomar qualquer decisão. E com isso, ele saiu, levando a mala e deixando um vazio que parecia engolir todo o oxigênio do quarto. Patrícia passou o resto do dia trancada na suíte. Pediu que deixassem comida na porta, mas não conseguiu comer nada. O estômago estava embrulhado, a garganta fechada. Ela tomou 3 banhos tentando lavar a vergonha da pele, mas era inútil. A vergonha vinha de dentro. À noite, incapaz de dormir, ela desceu para o lobby. Eram quase 11 horas e o hotel estava silencioso. Apenas o porteiro noturno e uma funcionária da limpeza. Patrícia se sentou num dos sofás de couro perto da lareira artificial, observando as chamas falsas dançarem atrás do vidro. Senhora Farias, ela se virou. Era Dona Neuza, usando o uniforme de limpeza, empurrando um carrinho com produtos e toalhas. Patrícia sentiu o impulso de se levantar e sair. Não queria enfrentar mais julgamento, mais olhares acusadores, mas suas pernas não obedeceram. Ela estava cansada demais para fugir. Dona Neuza se aproximou, hesitante. Posso sentar? Patrícia apenas assentiu. A faxineira se sentou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Por alguns minutos, ficaram em silêncio, apenas observando as chamas falsas. Minha filha saiu da cirurgia hoje, Dona Neuza disse finalmente. Os médicos disseram que vai se recuperar completamente. Que bom, Patrícia respondeu automaticamente, sem emoção. Foi a menina Li Wei quem pagou tudo. 20 mil reais. Ela mal me conhece e fez isso. Patrícia fechou os olhos. Claro que Dona Neuza estava ali para esfregar isso na cara dela. Mais uma pessoa para lembrá-la de como era terrível. Eu sei, ela disse com cansaço. Você veio me dizer como eu sou horrível e ela é maravilhosa. Pode falar. Eu mereço ouvir. Dona Neuza a olhou com uma expressão que Patrícia não conseguiu decifrar. Não vim dizer isso, senhora. Não, vim dizer que eu te entendo. Patrícia se virou para ela confusa. Como assim? Dona Neuza suspirou, ajeitando as mãos no colo. Há 20 anos, eu trabalhava como doméstica na casa de uma família rica. Morava no emprego, sabe? Tinha uma empregada mais nova que eu, a Joana. Ela era bem humilde, mal sabia ler direito. Patrícia não entendia onde aquilo ia dar, mas continuou ouvindo. Um dia, Dona Neuza continuou. A patroa deu uma festa grande. Joana estava servindo os convidados e derrubou vinho na roupa de uma senhora importante. Não foi de propósito, o sapato dela era velho e o salto quebrou. Ela caiu e o vinho derramou. A faxineira pausou, a voz ficando mais baixa. Sabe o que eu fiz? Patrícia balançou a cabeça. Eu ri. Na frente de todo mundo, eu ri dela. Chamei ela de desastrada, de burra. Porque eu queria mostrar para os convidados que eu era diferente dela, que eu era melhor, que eu sabia me comportar. Dona Neuza olhou para as próprias mãos como se estivesse vendo uma versão mais jovem de si mesma. A Joana foi demitida naquela noite. Saiu chorando, sem receber nem um mês trabalhado, e eu fiquei achando que tinha provado o meu valor. O que aconteceu depois? Patrícia perguntou, genuinamente curiosa. 2 anos depois, eu mesma fui demitida. A filha da patroa voltou de uma viagem e queria o quarto que eu usava. Simples assim.
20 anos de trabalho e fui dispensada como se fosse nada. Dona Neuza sorriu tristemente. Foi aí que entendi. Não importa quanto você tenta se separar das pessoas que considera inferiores. No final, para quem está realmente no topo, todos nós somos iguais, descartáveis. As palavras tocaram algo profundo em Patrícia. Por que está me contando isso? Porque eu vejo em você o que eu era naquele dia. Alguém tão desesperada para provar que é melhor que os outros, que acaba mostrando o pior de si mesma. Patrícia sentiu lágrimas queimando nos olhos novamente. Como você mudou? Não mudei sozinha, Dona Neuza admitiu. Levei anos, tive que perder tudo primeiro. O emprego, o orgulho, até alguns amigos. Mas aí encontrei pessoas que me ensinaram que dignidade não vem de estar acima dos outros. Vem de estar ao lado deles. E se for tarde demais para mim? Patrícia sussurrou. Dona Neuza segurou a mão dela. Um gesto simples, mas cheio de significado. Nunca é tarde demais para escolher ser uma pessoa melhor, mas você precisa escolher de verdade. Não porque perdeu dinheiro ou reputação, mas porque finalmente entendeu que a pessoa que você era não é quem você quer ser. Patrícia apertou a mão da faxineira, deixando as lágrimas caírem livremente. Eu não sei como começar. Começa reconhecendo que precisa de ajuda. E depois, Dona Neuza sorriu gentilmente, você faz uma coisa de cada vez. Elas ficaram sentadas ali por mais alguns minutos, duas mulheres de mundos completamente diferentes, conectadas por uma compreensão inesperada de fragilidade humana. Quando Dona Neuza se levantou para voltar ao trabalho, ela disse uma última coisa. Aquela menina, a Li Wei, ela não veio aqui para destruir você. Ela veio aqui para se encontrar. E talvez, sem saber, ela ajudou você a se encontrar também. Sozinha novamente, Patrícia olhou ao redor do lobby luxuoso. E pela primeira vez, viu não as paredes de mármore e os lustres caros, mas as pessoas que trabalhavam ali. O segurança da porta, cansado depois de horas de pé. A recepcionista noturna digitando algo no computador. O zelador que limpava discretamente uma mancha no chão. Pessoas, apenas pessoas, como ela. E naquele momento, algo dentro de Patrícia Farias começou a rachar. Não de forma dramática ou repentina, mas como uma semente que fende o concreto devagar, buscando luz. A pergunta era, ela teria coragem de crescer? Capítulo 6. O caminho da redenção. 2 semanas se passaram desde aquele dia no Hotel Mirante Plaza. Patrícia havia voltado para casa, mas a casa não parecia mais um lar. Leonardo mantinha distância educada, dormindo no quarto de hóspedes, conversando apenas o necessário. Ele não havia pedido divórcio, mas também não havia dito que ficaria. A vida social de Patrícia havia evaporado. Os grupos de mensagens que antes explodiam com convites para almoços, eventos e festas, agora estavam silenciosos. Quando ela tentava ligar para amigas antigas, as ligações iam direto para a caixa postal. Quando mandava mensagens, recebia respostas monossilábicas e desculpas vagas. A internet havia sido cruel. Alguém que estava no hotel naquele dia havia gravado parte da discussão e postado nas redes sociais. O vídeo tinha apenas 40 segundos, mas era suficiente. Mostrava Patrícia falando em mandarim, depois o choque quando Li Wei respondeu e, finalmente, a entrada de Li Huang. Não havia áudio claro, mas as legendas criadas pelos usuários preenchiam as lacunas com precisão devastadora. Em 5 dias, o vídeo teve 3 milhões de visualizações. Os comentários eram impiedosos, gente rica achando que pode humilhar todo mundo. Ela mereceu tudo o que aconteceu. Que justiça poética! Milhares de comentários, todos variações do mesmo tema. Ela havia recebido exatamente o que merecia. Patrícia parou de olhar as redes sociais depois do 3º dia. Não porque não acreditava que merecia as críticas, mas porque começou a entender que ficar se martirizando não mudaria nada. Era uma quinta-feira nublada quando ela finalmente tomou a decisão. Ela se vestiu com roupas simples, jeans,
blusa branca, tênis, nenhuma marca aparente, nenhuma joia além da aliança de casamento. Prendeu o cabelo num rabo de cavalo simples e saiu de casa. O centro comunitário Santa Rita ficava numa região periférica de Guarulhos, a 40 minutos de carro da mansão onde ela morava. Era um prédio térreo de alvenaria pintado de amarelo desbotado, com um pequeno jardim na frente onde crianças brincavam. Uma placa na entrada dizia: alimentação solidária, terça a sábado, 11h às 14h. Patrícia estacionou na rua e ficou sentada no carro por alguns minutos, observando o movimento. Pessoas de todas as idades entravam e saíam, algumas carregando sacolas, outras apenas conversando na calçada. Havia uma leveza ali que contrastava com a pesadez que ela carregava por dentro. Finalmente, ela respirou fundo e saiu do carro. A coordenadora do centro era uma mulher chamada Joana, de aproximadamente 50 anos, cabelos grisalhos presos num coque frouxo, usando um avental manchado de comida e um sorriso genuíno. "Boa tarde", Patrícia disse, hesitante. "Eu vi no site que vocês aceitam voluntários." Joana a estudou por alguns segundos. Havia reconhecimento em seus olhos. Ela tinha visto o vídeo, obviamente. Mas, para surpresa de Patrícia, não havia julgamento, apenas curiosidade. "Sim, sempre precisamos de ajuda. Já trabalhou com isso antes?" "Não", Patrícia admitiu. "Nunca. Mas quero aprender." "Por quê?" A pergunta era direta, sem rodeios. Patrícia poderia ter mentido. Poderia ter dado uma resposta bonita sobre querer retribuir à sociedade ou fazer a diferença. Mas algo na expressão de Joana pedia honestidade. "Porque eu preciso aprender a ser uma pessoa melhor", ela disse simplesmente. "E acho que não vou conseguir fazer isso sozinha." Joana assentiu lentamente, como se aquela resposta satisfizesse algum critério invisível. "Certo, vem comigo." Ela levou Patrícia até a cozinha. Era um espaço grande, mas simples, com panelas industriais, fogão a gás de 6 bocas, uma geladeira velha que fazia barulho e prateleiras cheias de mantimentos doados. 3 mulheres trabalhavam ali, cortando legumes, mexendo panelas, organizando pratos. "Pessoal, essa é a Patrícia. Ela vai ajudar a partir de hoje." As 3 mulheres a observaram. Uma delas, mais jovem, de talvez 30 anos, sussurrou algo para a colega ao lado. Obviamente tinham reconhecido. Obviamente tinham visto o vídeo. "Oi", Patrícia disse, sentindo o rosto queimar. "Prazer em conhecer vocês. Você sabe cozinhar?" perguntou a mais velha das 3, uma senhora negra de braços fortes e expressão cética. "Um pouco", Patrícia mentiu. Na verdade, fazia anos que não cozinhava. Tinha empregada em casa para isso. "Um pouco não serve aqui", a mulher disse sem hostilidade, apenas pragmatismo. "Mas a gente ensina. Primeira regra, aqui todo mundo é igual. Não tem dona, não tem empregada. Tem gente que trabalha junto. Entendido?" "Entendido." Segunda regra, respeito acima de tudo. As pessoas que vêm comer aqui estão passando dificuldade. Nada de olhar com pena ou superioridade. Olha nos olhos, trata como igual. Cada palavra era uma flechada direta no que Patrícia havia feito. "Eu vou fazer isso", ela prometeu. Terceira regra, se não aguentar, pode ir embora. Não temos tempo para quem está aqui só para limpar a consciência. Essa doeu mais que as outras. Porque era exatamente o que Patrícia estava tentando fazer, não era? Limpar a consciência. "Eu quero estar aqui", ela disse, a voz saindo mais firme do que esperava. "De verdade." A mulher a estudou por mais alguns segundos, então acenou com a cabeça. "Então lava as mãos e vem descascar batatas. Temos 200 pessoas para alimentar hoje." As primeiras horas foram as mais difíceis da vida de Patrícia. Suas mãos, acostumadas apenas com tratamentos de beleza e digitação leve no celular, começaram a doer depois de 20 minutos descascando batatas. Suas costas, pouco habituadas a ficar em pé por longos períodos, reclamavam.
O calor da cozinha fazia o suor escorrer pelo rosto, borrando a maquiagem leve que ela havia colocado. Mas ela não parou. Quando terminaram as batatas, ela ajudou a cortar cenouras. Depois cebolas, que a fizeram chorar não só pela ardência, mas por uma liberação emocional estranha que não conseguia explicar. Quando o almoço finalmente ficou pronto, ela ajudou a montar os pratos, colocando arroz, feijão, frango ensopado e salada em cada bandeja com cuidado. Agora vai lá fora servir, Joana disse. Hoje é tua estreia com o público. Patrícia pegou uma bandeja e foi até o salão. Era um espaço amplo com mesas compridas de plástico e cadeiras dobráveis. Estava lotado. Famílias inteiras, idosos sozinhos, trabalhadores em horário de almoço, crianças correndo entre as mesas. Ela se aproximou da primeira mesa. Era um senhor de talvez 70 anos, usando roupas limpas, mas remendadas, com as mãos calejadas de quem trabalhou a vida inteira. Boa tarde, ela disse, colocando o prato na frente dele. Bom apetite. O homem olhou para ela, depois para o prato e sorriu. Deus te abençoe, moça. Parece muito gostoso. Aquelas palavras simples, ditas com tanta sinceridade, quase fizeram Patrícia desabar. Quando foi a última vez que alguém havia lhe agradecido assim? Quando foi a última vez que ela realmente havia feito algo por alguém sem esperar nada em troca? Ela serviu mais 10 pessoas antes de precisar voltar à cozinha para buscar mais pratos. Na terceira viagem, uma menina de talvez 7 anos a puxou pela mão. Moça, tem pudim hoje? Patrícia olhou para aqueles olhos grandes e cheios de esperança. Não sei, querida, deixa eu perguntar. Ela voltou à cozinha e perguntou para Joana. Tem pudim hoje? Tem, Joana respondeu. Por quê? Uma menina perguntou. Então leva um pedaço bem grande para ela. Patrícia pegou o pudim, colocou numa tigela e levou para a criança. A menina abriu o maior sorriso que Patrícia já tinha visto. Obrigada, moça bonita. E saiu correndo para mostrar para a mãe. Patrícia ficou ali parada, no meio daquele salão barulhento e cheio de gente, sentindo algo que não sentia há anos. Não era felicidade exatamente. Era algo mais profundo. Era propósito. Quando o serviço terminou, já eram 3 da tarde. Patrícia ajudou a lavar a louça, limpar as mesas, varrer o chão. Suas costas doíam, seus pés estavam inchados, suas mãos tinham pequenos cortes de faca da falta de prática. Mas ela se sentia estranhamente viva. Joana se aproximou dela enquanto guardavam os últimos pratos. Você se saiu bem hoje. Obrigada. Mas preciso te avisar uma coisa, Joana disse, secando as mãos num pano de prato. As pessoas aqui vão te julgar. Algumas já sabem quem você é, outras vão descobrir. Vai ser difícil. Eu sei. E você ainda assim quer voltar? Patrícia olhou ao redor da cozinha, para as panelas grandes e velhas, para o chão de cimento rachado, para as paredes que precisavam de pintura. E então olhou para Joana, para as outras voluntárias que a observavam com ceticismo guardado. Quero, ela disse, se me deixarem. Joana sorriu pela primeira vez. Então te vejo na terça que vem. Mesmo horário. Patrícia saiu do centro comunitário quando o sol já começava a baixar. Seus músculos reclamavam a cada passo. Ela abriu a porta do carro e se sentou, deixando a cabeça cair contra o encosto. Foi quando seu celular tocou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Senhora Farias, aqui é Li Wei. Soube que começou a trabalhar no Centro Santa Rita. Joana é minha amiga. Ela me contou. Só queria dizer que estou feliz por você. O caminho da transformação é longo, mas cada passo conta. Se precisar conversar algum dia, meu número é este. Patrícia leu a mensagem 3 vezes. Li Wei estava em contato com Joana? Li Wei estava orgulhosa dela? Ela digitou e apagou 5 respostas diferentes. Finalmente decidiu por algo simples. Obrigada, Li Wei, por tudo. A resposta veio alguns segundos depois. Não precisa agradecer. Só continue caminhando. É isso que importa. Patrícia colocou o celular no colo e olhou pela janela. Do lado de fora, a menina que havia pedido o pudim passava na calçada segurando a mão da mãe.
rindo de alguma coisa que a mulher havia dito. E pela primeira vez em semanas, Patrícia sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas real. Ela não sabia se Leonardo voltaria. Não sabia se suas amigas a perdoariam. Não sabia se sua reputação poderia ser reconstruída. Mas naquele momento, sentada em seu carro na periferia de Guarulhos, com as mãos doloridas e o coração começando a cicatrizar, Patrícia Farias soube uma coisa com certeza absoluta. Ela finalmente estava no caminho certo. Capítulo 7. A mulher que renasceu. 6 meses depois, o Centro Comunitário Santa Rita havia se tornado a segunda casa de Patrícia. Ela chegava toda terça, quinta e sábado às 9 da manhã, antes mesmo de Joana abrir as portas. Ajudava a descarregar as doações, organizar a despensa, preparar o café da manhã para a equipe de voluntários. Suas mãos não doíam mais ao descascar batatas. Suas costas se acostumaram ao trabalho em pé. Os pequenos cortes de faca viraram calos que contavam a história de sua transformação. As pessoas do centro haviam parado de tratá-la com desconfiança. No início havia olhares de lado, comentários sussurrados, ceticismo palpável. Mas Patrícia não desistiu. Toda vez que alguém a confrontava sobre o vídeo, sobre quem ela havia sido, ela não fugia. Olhava nos olhos e dizia: "Você está certo. Eu fui aquela pessoa, e estou aqui porque não quero mais ser." A honestidade brutal desarma julgamentos de uma forma que desculpas elaboradas nunca conseguem. Naquela manhã de sábado, Patrícia preparava o ensopado de carne quando Joana entrou na cozinha com uma expressão diferente. Havia algo de expectativa em seu rosto. "Patrícia, tem alguém aqui querendo te ver." "Quem?" "Vem comigo." Ela limpou as mãos no avental e seguiu Joana até o salão. E então, seu coração parou por um segundo. Li Wei estava ali. Ela usava roupas casuais elegantes, jeans escuro e blusa de seda branca, o cabelo solto caindo pelos ombros. Ao lado dela estava Li Huang, seu pai, e Dona Neuza, que sorria de orelha a orelha. Patrícia ficou paralisada na porta da cozinha. Todas as palavras que havia ensaiado mentalmente durante meses evaporaram. Li Wei se aproximou primeiro, estendendo a mão. "Senhora Farias, que bom vê-la novamente." Patrícia pegou a mão dela, sentindo a firmeza do aperto. "Li Wei, eu não esperava. Joana me conta sobre seu trabalho aqui. Quis ver com meus próprios olhos." Li Huang se aproximou, estudando Patrícia com aquele olhar penetrante que ela lembrava tão bem. Mas desta vez não havia julgamento. Havia curiosidade. "Senhora Farias," ele disse em seu português impecável, "minha filha me disse que você mudou. Eu vim verificar se ela está certa." Patrícia respirou fundo. "Senhor Li, não sei se mudei completamente, mas sei que estou tentando. Todo dia. Isso é tudo que podemos pedir de nós mesmos." Ele respondeu. "Tentativa constante." Joana interveio. "Li Wei, seu pai e Dona Neuza chegaram há poucos minutos. Pensei que seria bom vocês conversarem antes do almoço. Podemos ajudar na cozinha?" Li Wei perguntou. Patrícia hesitou. Ver Li Wei servindo ao lado dela parecia surreal demais. "Você não precisa fazer isso." "Eu sei." Li Wei sorriu. "Mas quero." Foi assim que tudo começou, lembra? E naquele momento, Patrícia entendeu. Li Wei não estava ali para humilhá-la. Estava ali para fechar o círculo. Para mostrar que, mesmo depois de tudo, ainda havia espaço para a conexão humana. Durante as 2 horas seguintes, algo extraordinário aconteceu. Patrícia, Li Wei, Li Huang e Dona Neuza trabalharam lado a lado na cozinha. Cortaram legumes, temperaram a carne, lavaram arroz, prepararam a salada. Li Wei contou histórias sobre suas experiências trabalhando em diferentes países. Li Huang compartilhou memórias de quando era jovem e trabalhava numa fábrica antes de entrar para o setor bancário. Dona Neuza os fez rir com relatos das confusões que aconteciam no centro. Patrícia observava tudo como se estivesse aprendendo uma língua nova. A língua da humildade genuína, da alegria no trabalho simples,
da conexão que não dependia de status ou dinheiro. Quando o almoço ficou pronto e começaram a servir as pessoas, Li Huang insistiu em ajudar. Ver um dos homens mais poderosos da Ásia servindo arroz e feijão para famílias carentes foi uma lição sem palavras, mais eloquente do que qualquer sermão. Uma senhora idosa segurou a mão dele ao receber o prato. Deus te abençoe, filho. Li Huang sorriu com uma ternura que Patrícia nunca esperaria ver naquele rosto geralmente tão sério. A bênção é minha, senhora. Obrigado por me deixar servir. Depois que todos foram alimentados e a cozinha estava limpa, o grupo se sentou no pequeno jardim do centro. Era um dia bonito, o sol de outono criando sombras suaves sob a única árvore do quintal. Li Wei foi direto ao ponto, como sempre. Patrícia, posso te chamar de Patrícia? Claro. Patrícia, meu pai e eu estamos expandindo um projeto social na América Latina. Queremos criar centros comunitários em várias cidades brasileiras. Centros maiores que este, mas com a mesma essência. Alimentação, educação, apoio profissional. Patrícia ouvia sem entender onde aquilo ia dar. Joana nos contou que você tem talento para a organização, que consegue motivar voluntários, coordenar doações, resolver problemas e, mais importante, que as pessoas confiaram em você depois de você provar que merecia confiança. Eu não sei se... Queremos te oferecer um trabalho, Li Huang interrompeu. Coordenadora de expansão do projeto Pontes Solidárias. Salário compatível com o mercado. Mas a essência do trabalho é essa, construir mais lugares como este. Patrícia olhou de um para o outro, incapaz de processar o que estava ouvindo. Vocês estão falando sério? Completamente, Li Wei confirmou. Mas preciso ser honesta. Não é caridade, é porque acreditamos que você tem as habilidades necessárias. E porque você entende algo que poucos entendem, como é cair e ter que se reerguer. Eu não mereço isso. Patrícia sussurrou. Merecer é uma palavra complicada. Li Huang disse pensativamente. Ninguém merece oportunidades apenas por existir. Mas quando alguém trabalha genuinamente para se transformar, criar oportunidades para essa pessoa não é bondade. É investimento inteligente. Dona Neuza, que havia ficado quieta até então, tocou o braço de Patrícia. Aceita, menina. Você pode ajudar muita gente com isso. Patrícia sentiu lágrimas queimando nos olhos. Não de tristeza, mas de uma gratidão tão profunda que doía fisicamente. Eu aceito, ela disse, a voz falhando, mas com uma condição. Qual? Li Wei perguntou. Que eu possa continuar vindo aqui 2 vezes por semana. Trabalhar na cozinha, servir as pessoas. Eu preciso disso, para lembrar de onde vim. Li Wei sorriu. Isso não é uma condição, Patrícia. É um requisito. Naquela noite, Patrícia voltou para casa com uma sensação de plenitude que não experimentava há anos. Quando abriu a porta, encontrou Leonardo sentado na sala esperando por ela. Nos últimos 6 meses, eles haviam mantido uma relação cordial, mas distante. Ele não havia pedido divórcio, mas também não havia voltado para o quarto de casal. Viviam como 2 estranhos educados, dividindo o mesmo teto. Léo, ela disse, surpresa. Pensei que você tivesse ido jantar com os sócios. Cancelei, ele respondeu. Precisamos conversar. Patrícia sentou no sofá em frente a ele, o coração acelerado. Sobre o quê? Leonardo a estudou por alguns segundos. Havia algo diferente em seus olhos. Não era mais decepção. Era algo próximo de admiração cautelosa. Conversei com Roberto Mendes hoje. Sabe o que ele me disse? Não. Que viu você trabalhando no Centro Santa Rita. Ele estava lá com a esposa, fazendo doações. Disse que você serviu comida para ele e não demonstrou nenhum constrangimento. Que você tratou todo mundo com o mesmo respeito. Patrícia não sabia o que dizer. Roberto foi um dos primeiros a cancelar contratos depois daquele dia no hotel. Leonardo continuou. E sabe o que ele fez hoje? O quê? Ligou dizendo que quer retomar a parceria.
Disse que se você é capaz de mudança genuína, então eu sou um homem de sorte por estar casado com você. As lágrimas voltaram. Patrícia estava cansada de chorar, mas parecia que não tinha escolha. Léo, eu sinto muito, por tudo. Por ter colocado nosso casamento em risco, por ter envergonhado você, por ter sido uma pessoa que você não conseguia mais respeitar. Leonardo se levantou e se sentou ao lado dela no sofá. Pegou a mão dela, observando os calos novos, as pequenas cicatrizes de facas, as unhas curtas e sem esmalte. Essas mãos contam uma história, ele disse suavemente. Uma história de trabalho, de humildade, de transformação. E eu me apaixonei por essa nova história, Patrícia. Você ainda me ama? Ela perguntou, mal conseguindo acreditar. Nunca deixei de amar. Só precisei descobrir se ainda conseguia te respeitar. E agora sei a resposta. Eles se abraçaram, e pela primeira vez em meses, a casa voltou a parecer um lar. 3 semanas depois, Patrícia estava no centro Santa Rita preparando o almoço quando uma menina se aproximou dela. Era a mesma criança que havia pedido pudim naquele primeiro dia, 6 meses atrás. Moça bonita, você vem aqui todo dia? Não todo dia, querida, mas venho bastante. Por quê? Patrícia se ajoelhou na altura da menina, ajeitando uma mecha de cabelo que caía sobre o rostinho dela. Porque aqui eu aprendo coisas importantes. Que coisas? Aprendo que ser importante não tem a ver com quanto dinheiro você tem. Tem a ver com quanto amor você consegue dar. A menina pensou por alguns segundos, séria. Então você é muito importante, moça bonita, porque você dá muito amor. Patrícia abraçou a criança, sentindo o coração transbordar. E naquele momento, olhando ao redor da cozinha simples, ouvindo o barulho das panelas, sentindo o cheiro de comida caseira, vendo voluntários trabalhando lado a lado, independente de classe social ou origem, Patrícia Farias finalmente entendeu a lição mais importante de todas. Verdadeira elegância não está em como você trata quem pode fazer algo por você. Está em como você trata quem não pode fazer absolutamente nada por você. E que, às vezes, quando zombamos de alguém achando que não entende, descobrimos que quem mais precisa entender somos nós mesmos. Li Wei não estava lá para ser julgada naquele dia no hotel. Patrícia estava. E o universo tem formas misteriosas de nos colocar diante dos nossos próprios preconceitos até aprendermos a lição. A diferença entre ser humilhado e ser humilde é apenas uma escolha. Uma escolha que Patrícia finalmente havia feito. Um ano depois, o projeto Pontes Solidárias havia inaugurado 5 novos centros comunitários em diferentes cidades de São Paulo. Patrícia coordenava todos eles, viajando constantemente, treinando voluntários, organizando doações, construindo literalmente as pontes que Li Wei havia falado. Leonardo havia se tornado um dos maiores doadores do projeto. A Farias Engenharia agora dedicava 10% de seus lucros a causas sociais. O casamento deles estava mais forte do que nunca, construído agora não apenas em atração e conveniência, mas em valores compartilhados. Li Wei visitava o Brasil a cada 2 meses, sempre fazendo questão de passar no centro Santa Rita para ajudar na cozinha. Ela e Patrícia haviam desenvolvido uma amizade inesperada, construída sobre a fundação de segundas chances e perdão genuíno. Dona Neuza havia se aposentado do trabalho de faxineira, mas continuava como voluntária no centro. Sua filha, completamente recuperada, trabalhava agora como auxiliar de enfermagem. E a menina que um dia pediu pudim, ela corria pelo jardim do centro todo sábado, sempre parando para abraçar a moça bonita que lhe ensinara, sem saber que amor não tem preço nem status. Se essa história de transformação e segundas chances tocou seu coração de alguma forma, se você acredita que todo mundo merece a oportunidade de recomeçar, deixe seu like e se inscreva no canal. Novas histórias toda semana. E me conta nos comentários, você teria dado uma segunda chance para a Patrícia? Ou existem erros que não merecem perdão?
A conversa continua aqui embaixo. Até a próxima história. E lembre-se, nunca é tarde para escolher ser uma pessoa melhor.